jogo. Vitória do Cruzeiro 4-0 fora de casa, goleada pra cima do Sport. Coisa linda, viu? Coisa linda de se ver. O Cruzeirão cabuloso vencendo fora de casa, convencendo com autoridade e uma vitória realmente espetacular. O torcedor do Sport vai embora chateado, o torcedor do Cruzeiro presente na Ilha do Retiro segue fazendo a festa, afinal de contas, 4 para o Cruzeiro, 0 para o Sport. Mike Costa, Diogo Medeiros. Uma grande partida do Cruzeiro, né? Mais uma sob o comando de Leonardo Jardim. Apaga a má impressão deixada pelo time alternativo que jogou no meio de semana contra o Mochuca Runa e coloca o Cruzeiro, nesse momento, na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos em 8 jogos. A posição do Cruzeiro não muda muito em relação ao que começou a rodada. Só que tem uma coisa importante, que o Cruzeiro já abre uma vantagem em relação ao 5º colocado, que é o Fluminense. Hoje o Cruzeiro tem 16 pontos na 4ª colocação, o Fluminense na 5ª tem 14. Cara, sensacional. Sensacional essa vitória do Cruzeiro. Mais uma partida no Brasileirão que o Cruzeiro, assim como foi contra o Flamengo, né, venceu e convenceu. E antes de eu fazer o comentário do jogo aqui, parabenizar a nossa equipe, tá, mano? A equipe da Cruzeiro Esportes é muito foda, beleza? 4-0, chocolate. Nós temos aqui um monstro, Washington Luiz, reporta, comenta, narra. Mike Costa, reporta, comenta, mas não narra, não. Vou ser sincero. E tem o Deleon aqui, brilhante, sempre nos comentários. Então, cara, que bacana, que gostoso. 4-0 pro Cruzeiro. Uma transmissão leve, gostosa e sadia aqui no canal Cruzeiro Esporte. Se você chegou até aqui, dá um like no vídeo e se inscreve no canal. Eu sei que você vai fazer seu comentário já. Mas sabe o que o Diogo fez aqui agora, com essa dinâmica no segundo tempo? Eu acho que ele tava conversando aqui no WhatsApp ou no Instagram, e ele, não, vou ver aqui se eu posso viajar. Deixa eu ver aqui se eu posso viajar. Ô, Washington, entendi, rapaz. Ô, Mike. Se eu posso viajar? Viajar, Ele não entendeu, ele tá viajando. Ele tá viajando. Deixa eu ver, Mike, faz aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Aí ele respondeu aqui, eu vou só marcar a data aqui pra viajar assim. Equipe extraordinária da Cruzeiro Esporte. Galera, ó, tal dia eu vou ausentar, eu vou precisar que vocês... Ó, de boa, tá? Sensacional. Muito top. Acabou a palhaçada? Podemos? Vamos lá, meu povo. E batemos os 405 mil. Batemos os 405 mil e já recebi outra mensagem do Albert aqui no WhatsApp. Diogão, já estou no jeito aqui pra poder fazer o corte. Então vamos lá, meu povo. A partir de agora o comentário do jogo aí. Albert, trabalhe, meu filho, trabalhe. Não demora mandar o gol não, viu? Safado, tô brincando. O Albert é fera. Cara, que vitória sensacional do Cruzeiro. Né, muita gente, algumas pessoas, né, ou boa parte, ficou chateado com a eliminação do Cruzeiro na Sul-Americana. E o Jardim falou o seguinte, ó, nós não temos como jogar isso aí agora não, gente. Né, nós temos que, em outras palavras, né, mudar o foco para outras coisas. O Cruzeiro pensa em coisas maiores, né, Libertadores. E aí viramos o foco aí pro brasileiro e para a Copa do Brasil. Eu não vou nem entrar nesse mérito sul-americano, vou deixar isso para outro momento. Mas hoje o Jardim mostrou que o que ele decidiu fazer, que é dar o foco no Nacional, pelo menos por enquanto tá dando resultado. Mais uma partida que o Cruzeiro vence e convence. Ah, Diogo, mas é o Sport, é o Lanterna, não pode usar esse jogo como base, mas esses jogos assim é que o Cruzeiro tem que fazer o que fez. Tem que chegar, se impor e ganhar. E foi o que o Cruzeiro fez contra o Sport e me impressiona como que melhorou algumas coisas no Cruzeiro. A gente tinha muita dificuldade na saída de bola e hoje o Cruzeiro teve mais tranquilidade, mais consistência, mais qualidade na saída de bola, na transição ali da defesa pro ataque. E é impressionante, cara, como que hoje o Cruzeiro é um time coletivo. Todo mundo participa do jogo. Todo mundo participa das construções das jogadas e a gente tem alguns atletas que estão vivendo um grande momento, né? Como é o caso do Caio Jorge, decisivo mais uma vez. E eu fiquei feliz hoje pelo Matheus Pereira. Pô, fez 2 gols,
deu assistência. Eu acho que dessa turma que tá jogando do meio pra frente ali, o Wanderson tá muito bem, o Cris tá muito bem, o Carlos Jorge nem se fala, mas o Matheus Pereira, mesmo sendo titulares em muitos jogos, não vinha fazendo muitos gols e dando assistência. O passe que ele deu pro Carlos Jorge, foi pro Carlos Jorge, né? No campo de defesa, coisa linda. E depois participa ali em 2 vezes sendo decisivo. Olha, o trabalho do Leonardo Jardim, jogo após jogo, rodada após rodada, vai ganhando mais consistência. E o que é mais legal de se ver nisso tudo é que uma coisa que a gente sempre cobrava aqui dos outros treinadores, hoje a gente consegue ver. O Leonardo Jardim, aparentemente, ele tem um grupo na mão. Os jogadores estão confiando no trabalho do Leonardo Jardim. Porque não importa a peça que começa no banco de reservas ou uma alteração que ele tenha que fazer, o time continua com a mesma pegada. E hoje foram 2 tempos distintos. O Cruzeiro voou no primeiro tempo, já fez o placar, já fez o resultado, já garantiu a vitória no primeiro tempo e fez o que a gente falou. Administrou um pouquinho mais o jogo no segundo tempo. Tem um jogo para cumprir tabela, infelizmente, da Sul-Americana no meio da semana, mas semana que vem, já no próximo final de semana, tem clássico no Mineirão e é esse jogo aí que é um divisor de águas para o Cruzeiro, que hoje é o 4º colocado. Contra o Atlético, no Mineirão, com torcida única, conforme for rodado, o Cruzeiro pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, mais uma vez, parabéns ao Leonardo Jardim, parabéns a todo o elenco do Cruzeiro pelo comprometimento, pela entrega, pela luta, correram bastante e mais uma vitória merecida, onde o Cruzeiro vence e convence. Que seja daí pra mais, tá, ô De Leon? É isso aí, já pegando aí de bate-pronto e tentar não falar as mesmas coisas que o Diogo aqui pra complementar. Então fala que o Jardim foi mal. Não, que isso. Vai ter a resenha depois? Tem que ter, tá cedo, né, pô? 7, hoje é dia. 18 horas, hoje é dia. Muito tempo que a gente jogava 4 horas, hoje tudo hoje tudo equacionou, né? Então vamos lá, galera. Vitória segura do Cruzeiro, né? Até então, 3º colocado, vai ficar dependendo aí do resultado de Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo. Mas uma vitória de um time maduro, né? Uma atuação bem madura do Cruzeiro, bem consistente. E uma atuação de grupo, cara. Falei no primeiro tempo aqui que todos os setores do Cruzeiro funcionou bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o time tirou um pouquinho o pé, normal, natural, para administrar, né, o desgaste. Lembrando que tem um campeonato inteiro pela frente, mas tudo funcionou muito bem, né? E principalmente a atitude e a entrega dentro de campo, né? Como o Jardim ensinou, ele tem doutrinado a gente, né, cara? O Jardim, ele tem doutrinado os dirigentes do Cruzeiro, a torcida, a imprensa e os jogadores. Atitude, comportamento, entrega, vencer os duelos, trabalho. A vitória não vem antes do trabalho, a vitória vem depois de muito trabalho. E aos poucos, o Leonardo Jardim, ele vem construindo um ambiente externo muito bom e um ambiente interno muito bom. Eu prestei atenção em todas as comemorações nos 4 gols do Cruzeiro. E o que me chamou a atenção foi a união. É nesses detalhes que você vê se o ambiente tá bom. Não é na entrevista, gente. Agora chega ali na entrevista ou na zona mista quando a gente tá no Mineirão, pergunta o jogador, e o ambiente? Todos vão dizer que o ambiente é bom. Alguém vai falar que o ambiente é ruim? Lógico que não. Dá recorte para os outros pegar e ficar criando um ambiente ruim, não. Mas aonde você percebe que o ambiente é bom. Ninguém precisa ser amigo, ficar enfurnado um na casa do outro. Mas tem que ser parceiro e profissional em pró do mesmo objetivo. E eu percebo isso nas comemorações. Todas as comemorações, cara. E um grupo comemorava e vinham os reservas e abraçavam. Isso é muito bom. E isso é muito de Leonardo Jardim, que chegou no Cruzeiro, o ambiente estava destruído, externamente e internamente. Todo mundo falava, esse time vai cair, esse time vai brigar para não cair. Porque na nossa cabeça, o ambiente ruim, a insistência com aqueles atletas que eram da prateleira de titular. A gente falava, cara, vai dar errado. 3 competições, não, na época era o Mineiro,
4 competições, esse time não aguenta, elenco mal montado. Então o que o Leonardo Jardim foi fazendo? Ele foi criando uma linha de trabalho, e dentro dessa linha de trabalho eu preciso melhorar o ambiente da Toca da Raposa, blindar o trabalho, né? Tirar os jogadores de foco, tirar essas entrevistas indevidas, blindar o trabalho. Ele conseguiu. E aos poucos ele foi pegando jogadores, né, de status reserva, foi colocando titular e foi convencendo esses jogadores titulares que eles precisavam trabalhar, e não é dando entrevista, isso, aquilo ali que vai melhorar. E tá todo mundo, cara, trabalhando no mesmo sentido, no mesmo aspecto, e é bem legal, cara, porque hoje o trabalho do Cruzeiro é consistente. E a outra coisa que ele fez foi, não dá pra focar em tudo. Não dá. Não dá. O elenco é curto. Então o que é que ele precisa fazer? Hoje, gente, eu vejo que o Leonardo Jardim é um time totalmente diferente na Copa Sul-Americana. E se vier aí na Copa do Brasil, gente, uma boa classificação e tal, eu acho que é lucro. Eu acho que esse time do Cruzeiro, ele vai brigar muito, muito forte por uma vaga direta na Libertadores pelo Brasileiro. Tá se desenhando isso. A gente chegou na 8ª rodada hoje, o campeonato vai 38 rodadas, ou seja, nós estamos aí para dar um terço, tem que ser, vamos colocar aí mais 5, 6 jogos, para a gente chegar em um terço de campeonato, é uma marca importante. Então o Cruzeiro manter ele um terço do campeonato com uma gordura boa, cara, esse time vai brigar muito forte por uma vaga direta na Libertadores. Se vier algo a mais do que isso, se vier um título, alguma coisa pela Copa do Brasil, ok. Mas eu acho que o Leonardo Jardim, ele mostra que ele tem estratégia, que ele tem um plano, que ele tem o elenco na mão. E, gente, vamos confiar no homem. É isso. Muito bem, acho que foi um show, né? E aí do Cruzeiro, a gente reconhecendo, vendo como é bom, né? Ver o Matheus Pereira atuando bem, jogando bem. Ele que deu assistência, fez gol e teve aquela entrega, né, que o Jardim pede. E aí sim, hoje, o Matheus Pereira, assim, para mim, sendo um dos grandes destaques, assim como o Caio, absolutamente iluminado. E o time jogou muito bem, né? Tivemos apresentações, assim, foram muito legais. O Kaique, o que jogou o Kaique foi uma barbaridade, cara, uma barbaridade. E é muito bom, né, ver o time, assim, muito bem treinado. E aí, lembro das palavras do Felipe Luiz, né, antes do jogo. Vocês viram o Cruzeiro, tanto que ele é bem treinado, né, na entrevista que falávamos até aqui no pré-jogo, né, Mike? O tanto que ele é bem treinado, vocês não estão percebendo o Cruzeiro. É difícil demais, o time está muito bem organizado. E passa essa impressão mesmo, apesar de um elenco que realmente não dá conta, concordo com o De Leon, e por isso essa janela vai ser tão importante para tentar pontualmente trazer jogadores ali para suprir, né, para que quando precisar mudar o time não caia tanto. Mas dá para o torcedor, dá para a gente uma perspectiva de acompanhar um Cruzeiro muito melhor aí na sequência do Brasileiro. Então uma vitória espetacular fora de casa, onde nós falávamos, né, De Leon, que é difícil ganhar. Então não é que ganhar do Sport lá é muito complicado. E o Cruzeiro constrói não só uma vitória tranquila, como uma goleada com uma apresentação muito boa. O Cruzeiro, por vezes, trocava passes ali na saída de bola com muita tranquilidade. E todo mundo performou muito bem. Assim. Não tem quem no Cruzeiro jogou mal. Não teve. O time jogou muito bem, coletivamente. E quando a coletividade... Acho que os treinadores falam muito. Quando a coletividade vai bem, as individualidades aparecem também. Aí você consegue observar, né? Um Eduardo que teve bem... Um Lucas Silva com tranquilidade, todo mundo jogando muito bem, filho da bola, então uma partida brilhante do Cruzeiro para mim. E a gente vê a diferença, né, de ter um treinador de qualidade, porque também quando o coletivo vai bem, a gente pode dizer que tem o dedo do treinador, né, Daniel? Como sentiu, você fala. E aí não tem como não sentir, né? Não tem. Não. E aí a gente pensa... Esse trem de lá ele, cara? Sem laelagem, né? Sem laelagem. É o dedo do treinador mesmo. E aí a gente tem que pensar que o time do Cruzeiro é o mesmo o ano todo. Chegou apenas um jogador. Chegou o Wanderson, que tá jogando muita bola, mas assim, é o mesmo elenco, gente. São os mesmos jogadores. Na verdade, saiu um jogador, mas é basicamente o mesmo elenco, e com o mesmo elenco o Cruzeiro mostra uma evolução tremenda. Então a gente vê que tinha realmente muita coisa errada sendo feita no clube, e com o sopro de profissionalismo trazido pelo Leonardo Jardim, a gente vê o Cruzeiro daquele jeito que a gente gosta. E aí é impossível não pensar, De Leon, Mike, o seguinte: você pega um Jardim,
e pensa, né, nesse crescimento, de tudo que a gente vem acompanhando, não é porque ganhou de 4-0, mas tudo que vem construindo o Jardim no Cruzeiro, fala, cara, esse treinador montando o elenco, tendo uma pré-temporada, trabalhando ali, né? E ele fala, eu gosto de projetos de longo prazo, justamente por isso, né? Tá bem nisso também, acho que é legal. Pode falar? Não, pode falar. Ô, galera, a gente tá aguardando a chegada aqui do técnico Leonardo Jardim, Cruzeiro, 4º colocado nesse momento. Daqui a pouquinho o Jardim tá chegando aí pra poder falar. O homem tá cheio de estratégia, tá, irmão? E semana que vem é classe. Agora, no meio da semana aí, meu povo, tem uma Sul-Americana. No meio do caminho tem uma Ai, não sei se vocês estão lembrando. Mas esvaziada, Diogo. Esvaziada. Você vai, viu, Mike? Você vai estar lá, viu? Você vai Mike vai estar lá até 2 horas da manhã trabalhando, meu filho. Vão todo mundo, gente. Ai. Que a Sul-Americana no meio de semana esvaziada, de perspectiva, de... Reserva total, gente, não, gente. A gente... Nós estamos... Ué. Você lembra que a gente tava passando a musiquinha aqui nas lives? Sim. Só que não pode passar mais não, tá, gente? Nós não podemos passar... Não podemos. Não. Errado. Não pode, mano. Que eu fui descobrir que É errado. Que é concorrente aí, rapaz. Achava só que era só um bagulhinho. Agora tem uma nova que os caras estão lançando. Qual que é que essa aqui, ó. Sim. Brincadeira, hein, gente? Calma. Daqui a pouco os caras já cancelam a gente. Calma. Respeitem seus hereges, que não sei o que. É brincadeira, gente. Pelo amor de Deus, Of the King the Power. É mais fácil falar que é lá do... Como é que é? Não tem condição a magnitude e a grandeza do Cruzeiro Esporte Clube. Deixa eu pegar aqui a galera que tá participando com a gente. Aqui recebemos umas mensagens no Superchat. Você vai pegar todo mundo? Vou pegar as mensagens do Superchat. E também, deixa eu ficar de olho aqui pra ver que horas que vai chegar ali o Leonardo, o Mister, pra gente poder ouvir ali o que o homem vai falar sobre esta vitória. Até agora aqui nada, deixa eu só mudar aqui. Pronto, bonitinho. Deu bom? Vamos lá. Mensagem aqui do Lucas Araújo. Ele falou o seguinte, ó. Cadê? Lucas Araújo. Lautaro Dias trabalhar de repositor no BH, deixa as mercadorias cair. Meu Deus. O Luiz Roberto, Mike, só precisa de treino. Gostei do timbre de voz. Equipe sensacional demais da Cruzeiro Esporte. Tamo junto, Luiz. Show de bola, hein? Obrigado. O Passageiro falou o seguinte, Leon, os jogadores que entraram junto com o Gabigol minam o potencial dele, infelizmente. Gabigol só vai dar certo no lugar do Matheus Pereira. Que sinuca de bico. Guarda esse comentário aí pra você falar. Sim. O Antônio Souza falou quem são os pendurados, a gente já tinha falado. E os outros aqui a gente já tinha lido. Falando sobre os pendurados aí, graças a Deus o Cruzeiro passa ileso, né? Não perdeu ninguém. Agora é mesmo acompanhar essa questão de desgaste. Amanhã o Cruzeiro, na reapresentação, deve falar alguma coisa. Se tem algo... Uma semaninha ali pra descansar, né? Mas eu digo nesse segunda e terça, se tem alguma baixa, né? Em relação ao jogo de hoje, se tá tudo normal. Sim. Mas a verdade é que o Cruzeiro não perdeu ninguém que estava pendurado. Não levou nenhum cartão. Graças a Deus. É porque a equipe do esporte, cara, ela não faz uma pressão alta e não é um time intenso fisicamente. Então, não exigiu tanto do Cruzeiro. Aliás, o jogo teve um cartão só, né? Nem da arbitragem exigiu. Assim, e essa leitura, pra mim, foi perfeita do Leonardo Jardim. Cara, eu não vou precisar de volantes de contenção. Pô, cara, o Eduardo vai funcionar bem nesse sistema. Eu preciso de um cara que pega a bola do zagueiro e saia jogando. Então, o Eduardo e o Lucas Silva funcionam muito bem sobre isso. Agora, sobre o Gabigol. Cara, de fato, você jogar com o time ideal... Pode concluir que o Jardim chegou. Você jogar com o time ideal é uma coisa. Você jogar com um time que não é o ideal, já tem os reservas e o time já tá cansado, é outra coisa. Mas é algo que o Gabigol vai ter que lutar pra conquistar, que é o espaço dele. O Rafael Dutra mandou aqui, para o Leonardo Jardim não existe um jogador ruim. Existia apenas... atitude. Jogador mal treinado. E quando a gente passa a coletivo do Jardim, manda o seu Live Pix aqui no nosso QR Code. O link da Live Pix também tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos ouvir o Of the King of the Powers, o Leonardo Jardim. Vamos para a entrevista. Só para ajustar, só tá fazendo um teste, um ajuste de som aqui. Vamos ver se deu som.
Lembrando que o jogo hoje é lá na Ilha do Retiro, né? Então daqui a pouquinho vai falar o Mister. Parece que deu um probleminha lá. Mas tá com a carinha boa, tá? O Leonardo Jardim, Cruzeiro que nesse momento é o 4º colocado e são 3 ou 4 vitórias seguidas no Brasileiro. Terceira seguida. Ó, vocês estão fechados aqui, perdão. Terceira vitória seguida do Cruzeiro, né? Aí você pega a da Copa do Brasil, é a seria- 4ª. Terceira do brasileiro. Com as 2 vitórias anteriores... Peraí, o Leonardo Jardim chegou a 5ª ou a 6ª vitória no Cruzeiro. E o percentual do Leonardo Jardim... É baixíssimo de vitória. Não, ele tava em 27%, tava todo mundo criticando É. aqui. Tava muito parecido com o do Diniz, né? Aí eu tinha olhado hoje mais cedo, tava Agora foi. 44. Começou aí? Começou. Agora foi, perdão, né, Leão? Professor, boa noite. Sobre essa vitória, a importância desse resultado nessa sequência de bons jogos no Campeonato Brasileiro, que a gente até falava disso na outra coletiva do Brasileirão, Vasco, Flamengo, Sport, o time no bloco de cima do campeonato. Acho que vitória traz confiança e isso é bom para gerir o grupo, né? E uma outra questão que eu queria que você abordasse foi a opção pelo Eduardo, né, na vaga do Lucas Romero, que estava suspenso. Essas 2 respostas aí, por favor, e parabéns pela vitória, mister. Bem, em primeiro lugar, queria parabenizar e dar os parabéns a todas as mães do Brasil e um mais forte para aquelas de sangue azul que são as cruzeirenses. Em relação ao jogo, acho que fizemos uma excelente primeira parte. Conseguimos criar várias situações de gol. Acabamos por fazer 3 golos, mas tivemos mais 3 talvez para fazer mais 3 golos. E acho que foi um jogo em que o plano de jogo estava bem detalhado, sabíamos das dificuldades do adversário, conseguimos nessas dificuldades criar algumas situações. E acho que foi uma vitória por números justos por aquilo que se passou dentro do campo. Em relação à opção Eduardo em vez do Wallace no meio campo, teve a ver com esse plano de jogo, teve a ver com um plano de jogo em que precisávamos ter mais jogadores de qualidade técnica no meio para servir principalmente nas costas e entre linhas os nossos jogadores mais atacantes. Foi isso que conseguimos. E está de parabéns o Eduardo porque assumiu a sua responsabilidade e também jogou bem. E parabéns ao grupo todo, aqueles que jogaram de início e aqueles que entraram. Em relação ao professor, em relação à ideia agora para esse jogo do meio de semana e já projetando o clássico, o quanto que isso também aí deu para fazer até vamos colocar assim, a manutenção de alguns atletas que estavam pendurados, né, que estavam com 2 cartões, deu para tirar, deu para dar chance, por exemplo, entrar um Gabi no lugar do Caio Jorge, deu para também tirar outros atletas que estavam ali com essa possibilidade de tomar um cartão e dar também chance de jogo para esses atletas, esses que entraram. Com certeza que não vou vos dizer que não houve uma gestão de alguns jogadores. O objetivo era a vitória, independentemente de gestão, mas no momento que estamos em 4-0 e podemos gerir alguns jogadores para termos o plantel, o efetivo, tudo disponível para o próximo jogo do Brasileiro, o fizemos. Em relação à importância, desculpem que eu diga, neste momento a importância do próximo jogo, vamos jogar um jogo do Sul-Americana, estamos eliminados, queremos nestes últimos 2 jogos da Sul-Americana na nossa casa apresentar uma melhor imagem e dar continuidade a este ciclo que temos conseguido de resultados positivos com o próximo adversário em casa, na quarta-feira. O Cruzeiro, depois daquele jogo do São Paulo, dentro do Campeonato Brasileiro, né, professor, mudou muito
a postura e conseguiu, parece que está encaixando. O que foi feito nesses dias na Toca da Raposa, desde aquela partida? O que mudou nesse espírito do time, nessa intensidade da equipe que você está conseguindo, Jardim, colocar, né, essa sua ideia, e parece que a turma está assimilando legal isso, né? Está conseguindo entender o que você e a sua comissão técnica gostam, professor? Eu acho que vocês que estão mais presentes no nosso dia-a-dia, vocês sabem que quando cheguei em fevereiro tinha-vos dito que a intensidade tinha que aumentar em termos do jogo. Trabalhamos durante um mês para que essa intensidade fosse possível dentro de campo, que não é só pedir intensidade, temos que também trabalhar. Fizemos isso. Tentámos depois encontrar as peças para uma estratégia e aos poucos e poucos fomos corrigindo com jogadores que adaptam-se melhor à estratégia. Não é uma questão às vezes de qualidade, é adaptação à estratégia. Há jogadores com certeza que estão aqui que não estão a jogar, que têm muita qualidade, mas em termos de estratégias eu tenho que optar por outros. Às vezes não se fala em qualidade, fala-se perfil para a estratégia que a gente pretende. Em relação a dois atletas em especial, né? Matheus Pereira, o quanto que vem crescendo também a produção do Matheus Pereira, nesse estilo seu de jogo, bem diferente do que o Matheus estava apresentando há pouco tempo. Vem crescendo muito. E outro jogador que esse tá com, aqui no Brasil tem essa expressão, né? Cheiro de gol, professor. Então, assim, o Caio Jorge está inspirado mesmo, né? A bola, quando chega no pé dele, é perigo sempre de gol pro adversário e é o gol do Cruzeiro, né? Como que você vê também esses dois atletas, professor? Eu acho que quando o coletivo trabalha bem, tem empenho dentro de campo, depois vai aparecendo a qualidade dos jogadores. Com certeza que esses dois jogadores fizeram um gol hoje, estiveram muito bem, mas também é de referir, o Lucas esteve muito bem, o Fabrício fez um grande jogo e tivemos vários jogadores a um grande nível. Para mim é incómodo estar agora a referir um jogador numa primeira parte fantástica. Eu acho que os que estiveram dentro de campo, todos eles fizeram muito bem o seu papel e mostraram a sua qualidade a defender as cores do Cruzeiro. Obrigado. Então tá aí, pessoal, a coletiva do Leonardo Jardim. Hoje foi uma coletiva mais curta. Geralmente esses jogos fora de casa, né, não são todas as equipes que vão. O Samuel tá lá também, mas pode ser que tenha acontecido algum probleminha, né, alguma coisa ali com o Samuca, mas o Pansieri representou muito bem ali e fez 4, 5 perguntas, né, porque é muita coisa para poder avaliar. E agora a análise, né, do De Leon sobre tudo que foi dito ali pelo técnico Leonardo Jardim. É isso aí, uma entrevista curta, mas muito importante, tá, gente? Eu tenho entrevistas do Leonardo Jardim em que ele fala coisas muito importantes e hoje foi uma delas, tá? Tão importante quanto o jogo, né? Foi perguntada a ele a importância da vitória, né? E ele falou que hoje o plano de jogo ele foi muito bem detalhado e muito bem executado. Ou seja, aquilo que foi planejado, os jogadores executaram em campo, e a gente fala muito disso. Não adianta ser um ótimo treinador, treinar bem a semana toda, sabe, cara? Centro de treinamento, alimentação, tudo certinho. Se chegar dentro de campo, os jogadores não se comprometerem a fazer aquilo que foi combinado. Porque ali, gente, é 11 contra 11, é um acordo. Cara, você marca aquele ali, se sobrar eu pego aquele ali, se sobrar eu pego aquele ali. Se todo mundo fizer a parte, dá certo. E hoje ele falou que isso foi muito bem feito. Foi perguntado dele sobre o Eduardo, né, que foi a novidade na escalação. E eu acredito que quem não tem uma informação privilegiada não colocou o Eduardo como titular, tá? Não tem como colocar o Eduardo como titular. Isso é coisa de Leonardo Jardim. E por que ele colocou? Exatamente aquilo que nós falamos aqui no pré-jogo, no intervalo. Ele olhou para o Sport, viu que era um time mais frágil, mais fraco fisicamente, e ele teria mais posse de bola. O que ele fez? Ele precisava de mais qualidade no meio de campo, justamente para a bola não ficar no pé dos zagueiros, que a gente falou aqui, e trabalhar melhor o espaço entre linhas. Que é o quê? O Eduardo não é um volante pegador, ele é um volante barra meia.
Então ele consegue transitar melhor entre as linhas e ele trouxe essa qualidade. Mais uma vez, pontuando sobre a escolha de Leonardo Jardim. Foi perguntado ele sobre o clássico e mais uma vez, o Leonardo Jardim é top demais, cara. Ele não falou sobre o clássico. Ele falou, vamos trabalhar jogo a jogo. Você lembra? No jogo da Copa Sul-Americana. Cara, ele não entra em questões polêmicas, ele não antecipa o problema, é trabalhar. Qual que é o próximo jogo? Sul-Americana. Aí ele falou sobre a Sul-Americana. Nós vamos utilizar o jogo da Sul-Americana para melhorar a imagem e dar continuidade a esse ciclo de vitória. Que é o que eu falo. Tem jogo, cara, que às vezes não vale nada, mas tem que ganhar. Por quê? É a imagem. Porque queima o filme, cara. Ah, vai ter um jogo domingo, que é um clássico, é importante. Mas tem um jogo no meio de semana. Cara, não pega bem perder esse jogo no meio de semana. Fica ruim. Por quê? Piora a imagem. Então ele fala sobre a imagem e dar continuidade ao quê? Ao trabalho que vem sendo bem executado no Campeonato Brasileiro. E com o quarto gol, ele conseguiu fazer uma gestão melhor ali do time, girou um pouquinho as peças. E aí a mais importante para mim, resposta que ele deu, foi inclusive o Pansieri. Perguntou o que mudou na Toca da Raposa, como o Mike mesmo disse, que, cara, é o mesmo elenco, é os mesmos jogadores. O que mudou? Mudou o fornecimento lá de água, lá não é a Copasa que fornece água, mas não é a CEMIG que fornece a energia, não, mudou. O que aconteceu? Cara, ele falou, vocês sabem muito bem, vocês que cobrem o Cruzeiro, que quando eu cheguei aqui, eu disse que a intensidade, né, foi uma coisa que bateu muito forte, preparação física muito ruim do Cruzeiro, jogadores muito aquém fisicamente daquilo que precisava do futebol brasileiro para exercer. Ele falou, nós trabalhamos isso durante 30 dias. O quê? Trabalho, porque a vitória só vem depois do trabalho. Então ele aumentou os níveis de trabalho físico, melhorou os níveis de intensidade do time. Depois, aí essa resposta aqui é sensacional do Leonardo Jardim. Depois nós encontramos as peças que mais se adaptavam à estratégia, que é o que eu falo sobre Wanderson, sobre Christian, sobre Lucas Silva. Ele estabeleceu um modelo de jogo e aí vou colocar isso aqui. Não funcionou. Aí ele foi trocando as peças. Até ele encaixar a peça que funcionava dentro daquele modelo de jogo. E muitas vezes, eu acho que você fala isso, ele tem que encontrar um jeito de um outro plano, uma outra forma de jogar. Eu não vejo o Jardim trabalhando dessa forma. É o 4-4-2 com algumas variações. Ele sempre vai trocar os 6 por meia dúzia. Porque a característica do jogador tem que se encaixar no modelo. E não o modelo tem que se encaixar na característica do jogador. Por isso que a gente fala que o Matheus Pereira disputa posição com o Gabigol por causa de característica. Porque ele não vai mudar para se encaixar. Então achei sensacional essa resposta que ele deu, Diogo Medeiros. Mike Washingtons. De minha parte é isso, galera. Show de bola. Eu acho que o Jardim tá aí. O professor tem um plano e seguimos com ele. Tá bem. E cada vez que vai passando, né? Você vai ganhando. Ele vai ganhando também, porque isso é bom pro treinador. Ele vai ganhando. Autonomia ele já tem, mas ele vai ganhando respaldo, ainda mais, né? Respaldo, consistência e também vai tendo a coragem de aprimorar. Falar, é isso mesmo, né? Vai tendo cada vez mais certeza daquilo que se espera. É claro que ele não vai falar, Adriano, mas lá no fundo ele tá assim, cara, tem um clássico daqui a pouco, os adeptos estão a esperar uma performance interessante. Né? Então, claro que com certeza ele tá pensando um negócio assim. Mas claro que ele vai, vamos lá, Sul-Americana, usar esse jogo para dar também esse respaldo e esse know-how e essa minutagem para a galera, mas obviamente que ele já tem um plano aí e a gente torce para que esse plano seja muito bem executado no Clássico, Mike. E é inevitável, né, você não falar do Clássico, a gente não falar do Clássico, ainda que o Jardim não queira falar, porque é um jogo muito importante e vai ser importante pro Cruzeiro na tabela também. Nesse momento o Cruzeiro, ele é o quarto colocado, 1 ponto apenas atrás do líder. O Palmeiras joga nesse momento, pode aumentar essa diferença, mas tá empatando. Inclusive, estão empatando Palmeiras e São Paulo e Atlético Mineiro e Fluminense. Todos os dois jogos estão em 0-0. E? Oi? Eles estão ganhando, não? Não, tá 0-0. Mas na reestreia? Reestreia. E vou te falar. Eles tiveram que reestrear. Falou assim, não, perdemos na estreia. Agora eu vou te falar, eu tava com o Premiere aqui conectado no meu computador, vendo o jogo do Cruzeiro também, né? E aí
mudou pro do Atlético, e aí, cara, parece que eu fiquei com medo da pandemia ter voltado, cara. Porque o estádio tá vazio, cara. Rapaz. Já fizeram uma galinha lá de metal lá e colocaram lá e reestrearam o estádio. Sim, e aí tá quase ninguém lá no estádio, deve ter alguma... A galera deve estar achando que tá na pandemia ainda. Na verdade, é Dia das Mães, né? Então eles devem ter ficado em casa dessa vez, mas... falando um pouco do clássico, o Cruzeiro passou ileso e assim, a gente falava, né, que o Cruzeiro tinha esses 5 suspensos. O Cruzeiro não tirou o pé em nenhum momento de disputa. O Kaique ali na lateral, claro, ele não estava pendurado, mas disputando com vigor, o Christian, o Wanderson, todo mundo, sem cartões amarelos. O Atlético, por sua vez, tem o Coelho, que é o destaque do time atualmente pendurado. E tem aquela questão também que o Cruzeiro vai para esse jogo com o Palestino. O Jardim fala de melhorar a imagem, mas a gente sabe que vai um time misto, né? Um time reserva. Lautaro e mais 10. Os amigos do Lautaro. Ele vai na... beleza. Aí sim, né? E aí vai poder descansar a equipe, preparar o time titular durante toda a semana. E já o Atlético Mineiro, por sua vez, tem um jogo na quinta-feira que vale bastante para eles na Sula, caso eles queiram dar importância na Sula. Porque o Atlético, ele joga... E é na quinta, né? Não é na quarta. O Cruzeiro ainda é na quarta. E se eles perdem esse jogo e o Cienciano, que é o líder do grupo, vence, fica muito difícil a situação deles. Fica muito difícil a situação deles de se classificar, mesmo em segundo lugar. Então eu acredito, né? Assim... na minha cabeça, o Atlético deve ir com o time titular, então o Cruzeiro ainda pode vir a ter essa questão de ter um time mais descansado, vai ter o fator casa, vai ter o Mineirão lotado, então a gente espera uma vitória do Cruzeiro no Mineirão. Um abraço pro Toninho Camarão aqui, ele é engraçado demais, ele postou aqui no Instagram dele, 4-0 apertado. Agora, o Diogo, uma coisa é certa, o time tá escalado pra domingo, né? É isso aí, ué. Você vai voltar só o Romero no lugar do Eduardo. O time tá devidamente... O time da Sul-Americana... Tem primeira mão a escalação. Já temos a escalação, do clássico, gente, semana do clássico. É Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Olha aí, rapaz. Se não houver nenhum... em condições normais de temperatura presente. Eu pedi o time e me deram a seleção. Calma. Aqui, deixa eu só antes que eu me esqueça aqui, Natália tá sempre com a gente aqui e ela pediu um abraço pra mãe. Só manda um abraço azul e branco pra minha mãe atleticana. O nome dela é Roberta. Um abraço pra você, dona Roberta. Tá aí com a Natália. Feliz Dia das Mães. Mas o abraço é azul e branco, tá? Tamo junto. Felicidades aí e feliz Dia das Mães. Tá dado um abraço. Hoje as mamães estão tudo felizes. Deixa eu registrar aqui a rapaziada que participou com a gente através da nossa Live Pix. Teve zoeira aqui do Dudu. Dudu92 oficial mandou R$6. Diogo, por que você não lê minhas mensagens? Já te recebi no vestiário. Fizemos loucuras juntos. Respeito muito o Cruzeiro. Nação Azul é gigante. Tá lá. Filipão. Filipão mandou R$6,01. O time é fraco do esporte, mas o Cruzeiro tá mostrando personalidade com esse time. Cabe o Gabi agora pra esquentar e anotem Gabigol no clássico 2 dele. Amém. Jogo grande assim ele gosta, tá? Mensagem do Rogério na nossa Live Pix. Rogério Itapema CC mandou R$6. Saldo de gols ficando bonito. Precisa fazer mais uns 3. Manda um abraço pro meu filho Henrico, cruzeirense aqui de SC. Um abraço aí pro Henrico, pro seu pai Rogério, lá de Santa Catarina. Tamo junto, viu? Dedo do Jardim. Dedo do Jardim mandou R$6,01. De Leon, se eu perder R$100 por cada pessoa que você pegou no pagode, você tem que me pagar quanto? De Leon, se eu perder R$100 por cada pessoa que você pegou no pagode, você tem que pagar quanto pro cara? Nada. Deleon. Eu só não vou falar nada. Vamos manter então. Não vou falar nada porque... Eu acho que ele vai ter que me pagar, cara. Deleon saiu devendo. Breno. Sai devendo, cara. Silva mandou R$12. Gabigol falou com o Pedrinho dos 20 gols na temporada, mas não avisou que era sobre o Caio Jorge. Cruzeiro tá muito bem. Diogo, cadê o react das frangas do 3-2 cool? Muita gente pediu, galera, só que sábado eu trabalhei, sexta, sábado eu ralei demais pro negócio do evento lá, não deu pra poder fazer. Kelvin. Elvin mandou R$6. Galera, eu sei que não posso xingar e temos que agradecer o Jardim. Mas eu de coração não entendo ganhar de 4x0 e por Wallace e Lautaro. Toma no cu.
Vinícius. Vinícius Rafael mandou R$6. Tem que perguntar para o Jardim como ele faz para manter o Gabigol motivado, sendo que o companheiro de ataque dele é o Lautaro fora de esquadro. O Renato. Fora de esquadro. Renato Santos mandou R$6. Diogo ao cabelo de palha de milho, vitória majestosa do Cruzeiro. Coitado de Gabigol fazer dupla com Lautaro, perna de pau é de doer o coração. Um monte de gente falando isso, né? O De Leonite. De Leonide 14 mandou R$12,02. Jardim é muito bom, adapta o time de acordo ao adversário estilo Abel. E a última aqui do Saulo Cabuloso. Saulo Cabuloso mandou R$6. Mandem um abraço pra mim, Fred Gil aqui em Vila Nova de Gaia, direto de Portugal. VCS podiam vender dessa camisa da Cruzeiro Sports. É bem boa. O site tá quase pronto. Na verdade, ele já tá pronto, na verdade, tá? Na verdade, o site já tá pronto. A gente tem só que mudar umas paradinhas nele ali pra poder fazer o lançamento oficial, mas já tá pronto, tá? Saulo Cabuloso. E muita gente falando isso do Gabigol passando raiva com o Lautaro. E o Marco Lambertucci falou que o Wallace, o William, Marquinhos, Lautaro e Gamarra. Fora! Peraí, ele falou o Wallace e o William? Wallace, William, Marquinhos, Lautaro e Gamarra. Fora. Não, o William não. O William não pode estar nessa lista, não. De sair? Eu acho que o William, assim como o Matheus Pereira, parou com aquela questão de extracampo, que eu acho que até acho que há muito da birra do torcedor do Cruzeiro com o William e com o Matheus Pereira era questão de comportamento, cara. Mas dentro de campo também, velho. Então, dentro de campo e fora de campo. É porque além do dentro de campo ainda tinha... Isso, além de não entregar, além de não desempenhar, ficar de letrinha, entrevista de tirando onda. E o Leonardo já chegou, gente, aqui, o Marlon, vá! Eles já assustaram. Dudu, vá! Os caras... Você viu o William hoje correndo, cara? O William entrou no segundo tempo hoje correndo, dando carrinho, ajudando o Fagner. E o Matheus Pereira já tem uns 3, 4 jogos também que ele tá assim. Ou seja, os caras entenderam, cara. Se eu fizer graça com esse cara aqui, e o Pedrinho, o Pedrinho tá assim com ele, eu vou tomar vapo, filho. É isso. Não tem mimimi hoje no Cruzeiro. Considerações finais, bancada. De minha parte, só comemorar. Vamos comemorar, cara. Cansaço bateu aqui agora. É uma vitória muito importante e a gente precisa demais e vamos valorizar, né, cara? Nós estamos assim, bem, e vamos nessa toada. Então, não é como a gente imaginava, tal, Sul-Americana. Esquece, agora vamos seguindo, que nessa linha aí vai dar bom, nós vamos conseguir chegar bem demais no Clássico. Eu tô imaginando isso. No mais, galera, super salve, tamo junto e até a próxima. Um abraço aí na Larissa Santos, que mandou um superchat aqui pra gente também. De Leon e Mike Costa. Caio Jorge anotando seu 7º gol na temporada. O Gabigol tem 9. Então o cara falou, o Gabigol prometeu 20. Já tem 9, meu amigo. Aí ele entregando 20. Calma. O Caio Jorge também entregando ali seus... Sabe, se cada um entregar 20, 25... significa que a gente vai ter um ataque poderoso e o Cruzeiro vai cumprir sua meta, né? Porque tudo passa pelos gols, né? As vitórias passam pelos gols e a boa posição na tabela passa pelos gols e uma defesa consistente. E o Cruzeiro, mais um jogo passando sem ser vazado. Isso é muito importante. E quarta-feira, né? Nós estamos aqui, né, querido? Cumprindo tabela, sorrindo. É aquele negócio, jogo ruim, irmão, mas é na alegria e na tristeza. Caio Jorge que tem 7 gols e 2 assistências nos últimos 8 jogos, né? Então, uma média aí boa, né? Você tem irmã? É boa, né? Tem, minha irmã é comprometida, tá? Não vem? Não deixa ela ficar perto. Prometida pra quem? Prometida? Prometida. Comprometida. Tá parecendo aquela época dos reis, né? Minha filha, você vai casar com o príncipe Jeroboão. Comprometida. Não adianta. Quem tem irmã aí, gente, não adianta. Se o Caio Jorge falar assim, eu quero ela... Nós vamos ter que dar um jeito de disponibilizar, porque o homem... Não tem jeito. Não, gente, tá Caio Jorge. É o Caio Jorge, assim. velho. É o Caio Jorge fala assim, eu quero a irmã do fulano. Nós vamos ter que dar um jeito, porque o Caio Jorge tá o cara, velho. Caio Jorge, vou te enviar o Instagram da irmã do De Leon. As minhas irmãs já são casadas, já com filhos. Dos outros se oferece, né? Eu tô solteira, velho. Fechou, então. Rapaziada, tamo junto, hein? Obrigado quem deixou o like, quem se inscreveu no canal, quem tá sempre participando com a gente. E amanhã, 1h da tarde, tem live Bastidores do Cruzeiro aqui na Cruzeiro Esportes, a nossa imprensa
Parcial Azul e Branca. Tamo junto, ótima Carecada. noite. Valeu, meu povo. E dá-lhe zero! A caneca.